Então, a primeira coisa que nós vamos configurar vai ser o banco de dados. Para isso, a gente vem aqui, abre o XAMPP ou XAMPP, depende de como vocês querem pronunciar. Aqui é a interface dos nossos servidores. Venho aqui, inicializo o MySQL e o Apache. O Apache é um servidor web. Como o PHP Admin, que é o gerenciador aqui que nós vamos usar, precisa de um servidor web, tem que inicializar o Apache junto. Vem aqui em Admin e manda abrir. Bom, aqui tem, cliquei duas vezes. Aqui tem a nossa interface. Temos as opções aqui para os bancos de dados e aqui na esquerda os bancos que já estão no servidor. Então, nós vamos vir aqui em novo e vamos criar o banco de dados do nosso projeto. Vou botar API IoT, deixo em UTF-8 e mando criar. Está criado o nosso banco de dados. Ele está vazio, não tem nada dentro. Eu vou abrir aqui a apresentação e dar uma visão geral do que nós vamos fazer. Então, o que é o banco de dados? O banco de dados é uma coleção de tabelas. Essas tabelas é onde vão ficar as informações que nós queremos guardar, os dados que nós vamos persistir. Através do banco de dados, que tem uma linguagem própria, nós vamos fazer uma interface desses dados para que eles sejam guardados. Essa linguagem do banco de dados é o SQL. Aqui nós estamos usando o MySQL ou MySQL, que é um banco de dados open source. Por isso que eu escolhi ele. Como é que funcionam as tabelas? Isso aqui é uma tabela como nós faríamos se fosse no Excel. A tabela é muito parecida com as tabelas do Excel. Tu vai ter aqui cada coluna com os campos, onde nós vamos escrever os dados que vão ser guardados, e cada uma das linhas é o registro. Então aqui o que eu fiz? Esses valores aqui são simulados, né? Coloquei valores de tensão e corrente adquiridos uma vez por dia nesses dias aqui, de um equipamento que é uma lâmpada que está na sala e é uma lâmpada LED de 9 watts. Isso aqui seria a maneira que nós faríamos se fosse pelo Excel. Só que note uma coisa aqui, ó. Os dados que estão mudando, que estão sempre sendo aquisitados, são esses, a tensão, a corrente e a data. Já as informações do equipamento, ó, elas ficam repetindo. Então pensa da seguinte forma, isso aqui é um desperdício de espaço. Nós estamos repetindo uma informação e, além de ser um desperdício de espaço, também é um trabalho que nós temos que fazer. Toda vez que vamos preencher isso aqui, nós temos que colocar a lâmpada, sala e LED, aumentando a complexidade dessa inserção. Então, o que nós fazemos nos bancos de dados? A gente faz uma divisão. Nós botamos aquelas informações que estão sempre mudando numa tabela, vamos chamar isso aqui de tabela de monitoramento, e o objeto, né, o equipamento, ele passa para uma tabela própria. Nós fazemos uma tabela de equipamentos, lá nós guardamos aquelas informações que ficam repetidas, guarda-se só uma vez, não precisa ficar repetindo várias vezes. E prestem atenção, ó, o banco de dados, nós criamos uma coisa que nós chamamos de chave primária. Isso aqui funciona como um CPF. Cada um desses registros aqui tem o seu próprio identificador. Ele é único e serve para referenciar essas linhas aqui, ó. Porque, como a gente separou aqui, ó, nós precisamos fazer uma ligação entre essas duas tabelas para dizer que esse registro aqui é desse equipamento. E como é que a gente faz isso? Ó? Nós guardamos aqui a informação do identificador único da tabela dos equipamentos. Essa ligação aqui a gente chama de chave estrangeira. Aí nós, em vez de ficar lá guardando toda vez que faz um registro, lâmpada, sala e a descrição, a gente só diz, ó, isso aqui foi o dado que eu adquiri do equipamento de identificador 1. Aí tu vem aqui na tabela dos equipamentos e vê, ó, o identificador 1 é uma lâmpada que está na sala. Isso aqui, que é a ligação entre as tabelas, é chamada de chave estrangeira. E esse processo aqui, ó, de separar as informações para aumentar a eficiência, chama-se normalizar os dados.
Na engenharia tem uma cadeira, a cadeira de informática aplicada. Lá nessa cadeira de informática aplicada vem todos os detalhes de como fazer esse tipo de operação, de como organizar, estruturar e modelar os bancos de dados. Eu vou falar aqui só por cima, isso aqui foi só para dar uma ideia para vocês do que nós fizemos. Se vocês tiverem interesse, eu aconselho que faça a cadeira. A cadeira é bem legal, ela vai falar de bancos de dados, vai falar de interfaces, de programação de interfaces orientadas a objetos. E aí lá vocês vão aprender o relacionamento entre as tabelas, por exemplo, aqui ó, inúmeros valores aqui estão referenciando um único valor aqui. Isso aqui é uma tabela n para 1. Tem tabelas do tipo 1 para n, onde um dado referencia n valores, n para n, que é vários dados se referenciando a vários outros dados. Tudo isso aí tu aprende lá na cadeira de informática aplicada. Vamos voltar lá e vamos criar essas tabelas no nosso servidor lá, no nosso banco de dados. Vem aqui, voltamos para lá. Qual vai ser a primeira tabela que nós vamos fazer? Vamos fazer a tabela dos equipamentos. Por que vamos fazer a tabela dos equipamentos? Porque eu vou deixar por último para fazer a chave primária. E como a chave primária ela está referenciada lá na tabela de monitoramento e não de equipamentos, e a tabela de equipamentos não vai ter nenhuma outra chave estrangeira, eu estava falando de chave estrangeira, eu acabei falando de chave primária, mas a tabela de equipamentos ela não vai ter nenhuma chave estrangeira para referenciando outra tabela, vou começar por ela. Vem aqui, tabela, vou chamar de tabela equipe. Ela tem 4 colunas, lembra lá, ó, o identificador dela, o ID, o nome, o local e a descrição. Por padrão vem 4 colunas. Coincidentemente, né, é o número de colunas que nós precisamos. Manda executar e ele vai abrir a interface de criar para nós. Aqui, a primeira coluna, qual vai ser? Vai ser o nosso identificador, o ID. O ID é um número inteiro, eu vou botar ele aqui de tamanho 10. Vou vir para o lado aqui e vou em autoincremento. O que é o autoincremento? Aqui o próprio banco de dados vai gerenciar essa informação. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o número anterior, do registro anterior de ID, vai somar 1 e vai preencher automaticamente aqui nesse campo. Quando eu clicar aqui em autoincremento, ele já vai entender que é uma chave primária. Essa tabela aqui não tinha nenhuma chave primária. Quando eu cliquei aqui, ele disse, isso aí é a chave primária dessa tabela. Vem aqui, boto o nome. Nome é uma cadeia de caracteres, então em vez de ser int aqui, ó, o tipo dela vai ser varchar. Eu vou botar ela de tamanho 10. Aqui tu tem valores pré-definidos. O que é o valor pré-definido? Se tu não botares, na hora de criar o registro, não passar um nome, ele vai colocar algum valor. Eu vou deixar null aqui. O local também é varchar. Também vou deixar 10. Até 10 caracteres. Vou deixar null. E por fim, a descrição. Por que eu não botei til? Para evitar qualquer problema de codificação, menos mutando em UTF-8, para simplificar e não botar nenhuma complexidade desnecessária, eu vou deixar sem o til ali. Aqui vai ser um varchar também, cadeias de caracteres, só que aqui eu vou deixar maior, vou deixar 50 caracteres. Também tem null, se não for o caso. Tá tudo certo, tá criado. Vem aqui em guardar, manda executar. Ele terminou, a gente já tem agora uma tabela, nota aqui que ele abriu o nosso banco de dados e mostrou a tabela. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar as colunas e os índices, não é importante agora. O que eu já vou fazer? Eu já vou botar aqui dentro um registro, que é daquela lâmpada que eu botei lá, né? Isso aqui vai ser útil, porque mais para frente nós vamos testar e já é bom ter algum valor no banco de dados para que a gente tenha algum retorno lá na hora do teste. Vem aqui em série, ele abriu os nossos campos aqui, ó. O ID eu não vou botar nada, porque isso aqui é gerenciado pelo próprio banco de dados. Vamos lá, lâmpada, que está na sala.
e é uma lâmpada de 9 watts. Manda executar, vem aqui no procurar, ele vai mostrar já esse registro. Ó. A primeira linha do nosso banco de dados, que é o ID 1, e o equipamento, que é uma lâmpada. Bom, está feito aqui. Vamos criar a tabela de monitoramento. Vem aqui em nova, e ele já abriu direto aquela interface de criar os campos lá, as colunas. Bom, por padrão é 4, só que essa tabela aqui ela tem 5 colunas, então eu vou botar mais uma. Vou dar um nome para ela, tabela Monit, de monitoramento. E vamos começar. Vamos primeiro criar o ID daqui. É um int de tamanho 10. Vamos colocar o outro incremento. Já criou a chave primária. Agora vamos botar aqui o primeiro valor, que é a tensão. Tensão é um número com vírgula. Então não é um inteiro, é um float. Vamos botar aqui. Vou deixar 10 também. Vai ser null, caso não venha nada. E aqui está feito. Vamos para a corrente. Corrente. É também um float de tamanho 10 e null. Bom, agora vamos botar a data. Eu vou deixar em inglês porque para não confundir com data de dados, que é dados em inglês. Eu vou deixar date aqui para não dar esse problema. Venho aqui no tipo e boto um timestamp. E o valor pré-definido vai ser a data em que vai ser criado o registro. Então, quando chegar o registro aqui, eu vou deixar por padrão, né? Não vai vir nenhum dado. O próprio banco de dados vai pegar a hora do banco de dados e vai gravar aqui. Isso aqui eu estou fazendo para simplificar, para a gente não precisar ficar passando lá depois, na hora da API. Vocês têm que ter noção que, se for usar assim, não tem problema de usar assim, esse registro vai ficar com a data em que ele entrou no banco de dados. Mas se a aplicação de vocês precisa da data real, vocês têm que pegar e aquisitar essa data no próprio equipamento que está mandando a informação. Senão aqui tu vai ter o delay, por exemplo, pode ser 2, 3 segundos de diferença, porque o banco de dados pode ser lento na hora de responder. Então, tomem cuidado com isso se vocês forem fazer um dia algum API de vocês. Aí, por último, né, nós temos a chave estrangeira, que é o ID do equipamento. Você tem que notar o seguinte, ó, o formato aqui tem que ser o mesmo da referência dele lá na outra tabela. Lá é um int de tamanho 10, aqui também vai ter que ser um int de tamanho 10. Feito isso, né, preparei aqui, vou guardar e ele vai fazer a tabela. Está pronta a tabela. O que não tem ainda? O que está faltando? Está faltando a nossa chave estrangeira. Como é que faz a chave estrangeira? Eu vim aqui, ó, visão de relações, e vou criar o nome da nossa chave estrangeira. Vou chamar essa aqui de FK de equipamentos. Venho aqui e digo que é a coluna de ID equipamento do nosso banco de dados, que está referenciando a tabela de equipamentos, coluna ID, ele já fez automático. Mando aqui guardar e está feita a nossa chave estrangeira. Se eu vim aqui, deixa eu achar que eu não lembro onde é que é. IoT aqui. E venho no desenhador, ó, eu enxergo a relação entre as duas tabelas. Nosso banco de dados está pronto para nós iniciarmos a programação da API. Vou fechar o vídeo aqui e volto com o começo da API. E só um momento antes de fechar aqui, ó. Lá na API nós vamos precisar usar, lá vai ser um servidor web, então nós temos que vir aqui, ó, e parar o servidor Apache, para que ele não entre em conflito com a nossa aplicação da API. Agora sim, vamos começar com a programação da API propriamente dita.